Fala, povo de Deus, gente, vamos começar o ano, né? Primeiro podcast do ano. A gente tá muito feliz. A gente tá em obras aqui na Lagoa, então você vai escutar um barulhinho assim, bum, bum. É porque a gente tá aqui a todo vapor na obra da Paz Lagoa, mas a gente tinha que começar com o nosso podcast, a gente tinha que começar com esse conteúdo que pode edificar a sua vida, né? Hoje a gente vai começar um quadro novo, né, aqui no nosso podcast da Paz Lagoa, que a gente vai convidar várias pessoas e elas vão trazer alguns livros que de alguma forma edificaram a sua vida, foram livros que mudaram a sua leitura de realidade. Eu sempre pensei isso. Eu lembro de uma vez que um professor começou uma disciplina no seminário e ele disse: olha, se você vir para todas as aulas, você ler o meu material, você assistir às aulas, você nunca mais vai ler o Novo Testamento da mesma forma. Você vai mudar a sua leitura da realidade. Então eu acredito que alguns livros cristãos bons, robustos, ele pode ajudar você. São pessoas que Deus ungiu, né? Deus preparou, Deus equipou. São pessoas que vão ser fiéis às Escrituras. Então a gente vai ter um zelo muito grande de livros aqui para dar para vocês. A ideia é que a gente faça no mínimo aí um livro por mês ali, que a gente vai dar de sugestão. De repente você assiste podcast, caramba, eu vou ler esse livro. Então a gente quer incentivar a igreja a ler também, quer incentivar a igreja a crescer em maturidade. Eu lembro de uma época que a gente vendia muito livro na Paz Piedade, na Catedral, e o cara que cuidava da Luz e Vida na época, ele dizia assim: a igreja que mais compra livro no Recife é a Paz Piedade. Então isso é muito bom, né? A gente fica muito feliz e a gente quer ser essa igreja que consome livros bons, que de alguma forma tem conteúdo, né, tem fundamentação na sua fé, né? Então é isso. Esse vai ser o primeiro livro, A Pirâmide da Sabedoria. E o nosso convidado não poderia ser outro senão o Heitor Machado. Eu sempre digo que a nossa mesa é muito marmelada. Tem história. A gente vai começar com esse livro aqui. Por que a gente veio para esse livro, né? Porque eu lembro que Heitor, ele chegou falando para mim desse livro, eu comprei logo depois, foi isso mesmo, eu lembro. E ele usou isso aqui com a juventude aqui da Paz de Lagoa. E, na verdade, só ele falar do livro, eu já, caramba, que livro fantástico, né? A capa é fantástica, é maravilhoso, assim. Então, eu disse: Heitor, eu queria começar contigo aí, aquele livro lá, Pirâmide da Sabedoria. Então, é um livro que a gente super indica para você ler, mas a gente vai conversar um pouco sobre ele para gerar essa curiosidade em você. Vamos lá, então, vamos começar. Cara, eu queria que tu falasse um pouco. Eu sei que tu queria ler aí uma introdução, pode começar com ela, mas também tu falar um pouquinho do que mais tu absorveu, porque uma coisa que eu vejo é o seguinte: tem muita gente que pensa assim, caramba, eu tenho que ler muitos e muitos livros. Às vezes você lê um livro, mas você só retém uma frase, uma coisa que, né, que mudou ali sua forma de pensar, sua leitura, então, da vida, tudo. Então fala um pouquinho sobre esse livro assim. O teu comentário é muito bom, inicial. Eu lembro que minha filha, eu considero uma das pessoas que melhor faz perguntas. E ela já me perguntou uma vez se eu guardava, se eu memorizava todos os livros que eu lia. Hoje eu leio bastante, mas nem sempre foi assim. Eu acho que é até bom falar sobre isso, Carlinhos. A leitura não é um dom. A leitura é um hábito. E eu, enquanto adolescente, não gostava de ler. Eu era um menino, aquele rebelde sem causa, e eu não entendia por que nos trazer livros tão antigos. Eu lembro que eu brincava muito com a minha professora de português. E eu li, na época, foi o livro que eu li o primeiro, foi A Menina que Roubava Livros. Eu acho que vem daí o meu costume de roubar livros. Até hoje tá roubando livro. Aí o que foi que me pegou? É porque aquele livro falava de algo muito real, era uma menina num contexto de holocausto. E aquilo ali me impactou, porque eu percebi que livros falavam de realidade, até as ficções. E isso me impactou muito. Eu fico até arrepiado, sabia? Porque eu disse, caramba, eu tô vendo algo que é real. É muito pulsante, assim, é tão real quanto o mundo que eu vivo. E aí eu comecei a ter fascínio. E eu sou inquieto. E eu descobri um hábito que eu estou em aceleração e mesmo assim isso me traz paz, me tranquiliza, que é a leitura. Você tá aqui, eu, enquanto tô lendo, a minha mente tá um turbilhão, mas eu
tô quieto, tô tranquilo. Então isso me fascinou. Então, tem pessoas que buscam drogas para se tranquilizar, né? Cara, a minha droga acabou sendo a leitura. E, voltando à pergunta de Sofia, você memoriza tudo que você lê? Eu disse, pai, eu não sei o que eu comi semana passada, mas eu sei que aquele alimento me trouxe até aqui hoje. Os livros são da mesma forma. Eles vão alimentando a nossa alma e intelecto. E você pode não lembrar o que você leu, mas isso formou algo em você. Isso vai formando o que a gente pensa. Nossa. E esse autor vai falar um pouco disso. Ele é um cara que sabe escrever, Carlinhos, porque ele já era diretor dessa área de jornais muito importantes e tal. Então ele sabe escrever. O que é que ele tem, que é muito fascinante, inclusive eu vou falar até na mesa. Eu estou lendo aquele livro que você quer usar na igreja. E ele tem a mesma característica, o de Crabbe. Que é, ele vê um problema, mas ele não se satisfaz em só tecer a crítica. Ele propõe alguma solução. Então, ele vai aqui... E por experiência, né? Que eu acho massa é isso, né? Tipo, a pessoa... Ele aqui, ele até fala sobre isso, né? Tem uma parte do livro que ele diz assim, cara, eu sou crítico de cinema. Aí, às vezes eu faço uma crítica a um filme de cinema... aí eu vejo a galera tudinho querendo dar sua opinião sobre a coisa. E eu fico triste, porque eu tenho mestrado, eu estudei, eu me especializei naquilo, eu sei o que eu tô falando, eu sei do que se trata. E um Zé Mané vem, né, e quer dar opinião sobre tudo, né? Tem uma frase, eu não vou lembrar de quem é, ela é pesada. Mas talvez ela seja real, que diz que a internet deu voz aos idiotas. Mas enfim. Ó, eu quero ler um trecho desse livro, de verdade. Eu lembro que... Tá em que página, Heitor? A primeira. Ó, se você ler, eu tenho um desafio para esse livro. Leia a primeira página e tente não lê-lo. Porque vê o que ele vai dizer. Nosso mundo tem cada vez mais informação, porém cada vez menos sabedoria. Mais dados, menos clareza. Mais estímulo, menos síntese. Mais distração, menos quietude. Mais sabe tudo, menos ponderações. Mais opinião, menos pesquisas. Mais palavras, menos atenção. Mais julgamentos, menos observações. Mais diversões, menos alegrias. Há mais, porém somos menos. E todos nós sentimos isso. Caraca, é forte demais, né? É muito. Ó, sabe que isso aqui dá pra ser o corte, hein? Cara, eu lembro que quando eu li isso, pra mim é um desafio lidar com juventude. Eu lembro que quando o Carlinhos me convidou, eu disse, meu Deus, Carlinhos, eu me sinto mais fácil falando pra um descrente. E quando eu li isso, eu disse, cara, ele tá falando da gente. Isso é um ele tá falando de mim. Isso é o que eu vivo. Eu vivo isso. É muito real. Então eu fiquei curioso. E ele vai tecendo um diagnóstico muito legal. E outra coisa, Carlinhos, que eu não sei se tu parou pra pensar nisso, mas quando ele coloca a pirâmide da sabedoria, essa geração talvez nem pegue a referência. Porque é algo que nem rola mais, né? A nutrição avançou tanto que eu acho que nem rola esse lance de ter a pirâmide alimentar. Mas vê só, caminhando no livro, o que é que ele vai trazer? E que é até boa essa ideia, né? Então ele pega a pirâmide alimentar e ele vai mostrando como a gente se alimenta mal, né? Ele faz muito... É sacada dele, né? Foi muito... E tu falou algo muito pertinente. Veja só, de início, eu tenho até refletido sobre isso. Isso aqui, Heitor, é o que eu acredito ser profeta. Pra mim, profeta é isso. É tipo... A denúncia. É a denúncia. É o cara que conhece o mundo, que está envolvido, que prega dentro de uma cosmovisão cristã no mundo real, né? Tipo, um mundo... porque às vezes as pessoas, elas dissecaram, né, o significado do profeta, né? Não que eu não ache que não tenha coisas também... Mas assim, a raiz do profeta é isso, né? A raiz do profeta é ele poder denunciar... porque ele sabe da coisa e ele está envolvido com a coisa e ele quer ver Deus transformando isso, né? Essa realidade. Eu acho isso também. E outra coisa é apontar para as coisas santas, né? E é porque, Carlinhos, sabe o que eu vejo? Às vezes a gente lê fazendo seleção e não só lendo. As escrituras, elas trazem isso, só que a gente escolheu aquela porção de milagres. E a gente se apega àquilo ali. Mas quando você vê a quantidade de profetas que tem na Bíblia, o que eles tinham em comum é isso.
E tem uma frase que eu gosto que só também, de Karl Barth, que fala, né? O profeta e o pregador. É a Bíblia e o jornal. Tem que estar antenado. Qual é o diagnóstico que ele vai dar nesse livro? É o seguinte, ele teceu o problema, eu acho que com essa primeira leitura desse primeiro parágrafo, você já gera esse impacto, você tem mais dados, mas você não tem informação. Você tem muito julgamento, mas você não tem opiniões a tecer. E o que é que ele vai atribuir a isso? Algumas coisas. E a primeira que ele usa é muito interessante. Ele fala sobre glutonaria da informação. A ideia de que você tem que saber muito. A gente não para de ter acúmulo de conhecimento. E ele traz referências científicas que deveriam nos assustar e podem nos ajudar a entender alguns problemas atuais. Eu vou dar um exemplo. Uma criança de 13, 14 anos hoje, ela tem mais informação do que o bisavô dela teve na vida toda. Então imagina o desafio para uma criança, porque eu vou chamar uma pessoa de 13 anos de criança, de lidar com as escolhas da vida diante de tanta informação. Isso a gente vê claramente, Carlinhos. Você está no Instagram da vida, você vê alguém fazendo uma receita de bolo. Aí você dá um toque, você vê que teve um terremoto no Nepal. Aí você dá um toque, você vê um corte de uma pregação. Aí você dá um toque. Cara, é muita informação, sem filtro. E a gente tem que entender o propósito de algumas coisas. O Instagram, ele foi feito para que você fique o dia inteiro rolando ali. Então, se você não tiver a maturidade para filtrar isso, você vai mergulhar nisso sem segurança nenhuma. E isso vai trazer uma série de problemas, inclusive fisiológicos. Ele fala dele, o autor. Tem uma parte que ele fala sobre náuseas e vômitos. E ele começa a falar sobre o lance de, cara, tá gerando em mim. E eu não sei, Carlinhos, você me acompanha de perto. Eu já vivi isso. Vez ou outra eu faço um detox de rede social, porque como eu tenho essa intensidade de consumir, então eu consumo as coisas e eu tento fazer uma reflexão de tudo que eu estou consumindo. E eu descobri que não dá. Não dá para eu pegar. E eu vou falar, gente, talvez você seja um crente genuíno e pense assim, eu sou um crente. Não dá para fazer. Você vai pegar 50 teólogos, ver 50 cortes. Não dá para refletir tudo isso. Simplesmente não dá. Nós somos seres limitados. Essa sede de querer consumir tudo desse jeito nos adoece. E o problema, essa pandemia, é muito louco isso, Carlinhos. Essa pandemia que a gente vive hoje acelerou, né? Ela é acelerada por conta dessa prática. É esse diagnóstico dele. É por isso que tu falou uma palavra que é muito forte. É isso mesmo. É muito profético esse livro, porque é isso. Essa glutonaria de informação contribui para o nosso adoecimento. A internet hoje, ele referencia com muita coisa. Tem momentos que eu lembro que eu fiquei chocado de coisas bobas, do tipo assim, a internet hoje, ela tem mais bytes, ela tem mais dados do que a gente tem, sei lá, pensa aí, grão de areia, tem mais, estrelas no universo, tem mais, é muita coisa. Então não dá. E ele associa essa glutonaria da informação a um outro problema que não anda separado, que é a ideia da aceleração. Você não só está comendo muito, você está comendo rápido. Não está degustando, né? Você não degusta. E isso faz com que você... Gente, ele traz algo muito louco. O New York Times, um dos jornais de mais relevância no mundo, postou uma fake news pela pressa. É muito interessante quando ele trabalha isso, né? E ele fala muito da polarização, né? Fala muito também da questão de como as pessoas elas consomem sua bolha, né? A gente pode ter várias pessoas, né, que a gente convive e vê quando chega nesses períodos assim de política, ou até futebol, ou até coisas assim, as pessoas começam a falar de suas bolhas, né? Tem informação, a informação que tem é dentro dessa bolha.
né? Então isso gera muita dificuldade de relacionamento, de tudo, né? É o terceiro aspecto que ele traz. Ele vai trazer 3 bases desse diagnóstico. Não é um livro superficial, é que ele é introdutório, não é um livro para tecer só o problema. Ele está focado na solução. Então ele deixou o mais simples possível o diagnóstico do problema. Então ele colocou glutonaria da informação, a gente se informa demais, sem filtro. A gente faz isso de forma muito rápida. Isso faz com que, além de estar entrando muito conhecimento, e isso já seria um problema, está entrando muito conhecimento ruim. Que te dá informação, mas não te dá sabedoria, né? Que é uma coisa que eu vou falar algo agora que eu vivo. Por que eu diminuí o assistir telejornal? Eu gostava muito. Porque eu comecei a ter a sensação de que eu ia ver um telejornal e que eu saía mais desinformado. Porque vai chegar nesse terceiro ponto que você falou. Além de acelerado, isso criou uma coisa que ele vai chamar de viés de confirmação, que é uma bolha. É o seguinte, como as coisas estão acontecendo muito rápido, como você está comendo muito, essa pressa está fazendo com que um alimento ruim chegue até você, você começa a desconfiar do mundo, porque realmente a pressa está construindo informações equivocadas. E outra, eu preciso ter cuidado com essas palavras aqui. A ciência pode contribuir com isso. Aí entenda por quê. Ciência, Carlinhos, trabalha com probabilidade. Não trabalha com verdade absoluta. Às vezes eu vejo gente brigando com fé e ciência. Ele não entendeu o objeto de estudo. Eu vou dar um exemplo bobo, bem bobo. Quando uma mulher do tempo lá diz que tem 40% de chance de chover. Se não chover, ela acertou. Se chover, também. Porque não é o objeto da ciência. O que é que isso quer dizer? Não importa a informação que você diga, você vai conseguir um artigo científico que endosse. A gente viu isso na pandemia. Gente, foi um caos. Um dizia uma coisa, outro dizia outra. Pode tomar esse remédio, não pode tomar esse remédio. Cara, o que é que eu faço? Aí o que é que a gente faz? Não precisa tomar vacina, né? Tu vai morrer, tu não vai morrer. Gente, é uma besteira, não é uma besteira. A gente começava a ter medo de coisas que a gente tava vendo. E isso, Carlinhos... Mas tu não acha que ele trabalha um pouco isso num livro, né? Que eu percebi. Tipo, ele fala muito da questão da pós-verdade, né? Que é bem importante. Importante que o nome do livro é esse, mas tem um subtítulo, que é Alimentando a Sua Alma em um Mundo Pós-Verdade. Porque é o que ele quer trabalhar no sentido assim... Tipo, hoje em dia as pessoas têm muita informação ruim, acelerada, se alimenta mal, mas ao mesmo tempo elas vivem uma crise de valores, né? No sentido de... Porque ele até diz, né? Ele usa até o exemplo que eu lembro assim, é um exemplo da sexualidade, né? Que a pessoa diz, não, porque eu sou isso, sou aquilo outro, porque eu me sinto assim. Aí ele pega e diz, olha, mas isso não é lógico. Né? Isso não é lógico. Isso não condiz com a realidade. Não é científico. Não é científico. Isso. É muito louco isso. Porque ele diz assim, isso não é científico. Olha que eu percebi que ele estava tendo um cuidado de até dizer o seguinte, ele não usou uma linguagem querentez assim, dizer assim, não, porque a Bíblia, ele nem fala isso, ele diz, só não é lógico. Tipo, você fundamentar uma teoria em cima de algo que não tem fundamentação, né? Tipo, não tem como, não é lógico isso. Então, a pós-verdade levou a isso. Agora, o que me deixa louco, assim, me deixou assim, quando eu tava lendo, a cabeça do cara fica... Né? Tipo, as consequências disso, né? As consequências disso para uma pessoa. Tipo, uma pessoa que ela não pode ser definida, não tem verdade, não tem... Tipo, ela fica muito sem direção, né? Por isso que ele diz, né, que a internet vai acelerando isso. Aí na pirâmide dele, ele traz o quê? Eu acho interessante que ele traz a Bíblia, né? A Bíblia como essa fundamentação moral, lógica. Não que a Bíblia vai responder questões da ciência, mas a Bíblia te dá uma fundamentação para tu poder fazer ciência, né? Do que é verdade, do que é mentira, essas coisas, né? Então tu falou do viés do debate hoje de gênero, acaba sendo uma área que eu entrei muito, né? Eu ainda tenho perguntado a Deus, eu não tenho entendido essa condição de Deus na minha vida não, mas tudo bem.
Um dos livros que marca a nossa geração é Matrix. Ele fala sobre isso no livro. E a grande questão de Matrix é o que é real. E não é coincidência, os irmãos Wachowski hoje são irmãs. Porque há uma desfragmentação do mundo. O mundo deixou de ser um mundo e virou aquelas telinhas mesmo. Há uma desconstrução do mundo. Tem uma coisa que eu tenho refletido, Carlinhos. Eu tenho gastado tempo com isso, o que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Porque esse mundo pós-verdade, ele é retroalimentado pelas circunstâncias do nosso mundo hoje. Aí cabe a pergunta, o que aconteceu primeiro? Algum momento houve uma intencionalidade, e isso é muito sério pra mim, que eu lembro que eu tava, não sei se tu lembra, comecei em 2024, dedicadíssimo em apologética, com toda a humildade do mundo. Por que eu parei naquele momento? Porque eu percebi que eu estava lendo livros de apologética de um tempo que não responde às perguntas de hoje. Meu irmão, é muito legal, design inteligente, explicar como a fé é plausível. As pessoas não querem saber disso. Elas não querem. Então, eu percebi que eu estava querendo responder perguntas que não estão sendo feitas. E o mundo pós-verdade, vê como é forte. Tá vendo isso aqui? Isso aqui é Agostinho puro. Porque isso é reordenar os afetos. Diga aí, o cara falou, a tradição da igreja tem muito bem, o mundo é muito cíclico. O que a gente está vendo aqui é um reordenar dos afetos. O que é feito aqui é feito por conta dos afetos. Hoje, quem é que dita o ritmo das coisas? O afeto. É bem verdade que a era moderna se criou uma ideia de que a gente estava atrás da verdade. Isso foi abandonado com o mundo pós-moderno. Claro. E a gente vai lidar com isso. Então, ele faz esse diagnóstico dessa forma, essa glutonaria da informação, ele para aí. Ele poderia até continuar. O livro não se propõe a ser um livro sobre a doença, é sobre a cura. Então, ele para ali e ele vai começar a tecer uma solução. Tu falou algo muito curioso. A capa do livro já vai nos entregar o caminho, né? Sabe uma coisa interessante, Carlinhos? Não é só sobre quantidade, é sobre importância. Essa pirâmide aqui é além de quantidade. Não é só sobre você ter uma fundamentação de tempo, é de tempo mesmo. É sobre a importância. Você tem que entender que a base do seu ser se encontra nas escrituras. Quando a gente vai dar aula de sexualidade, a primeira aula que eu sempre gosto de dar, sabe o que é? Por que isso é errado? Por que é certo? Aí, normalmente o pessoal fala, porque a Bíblia diz. E isso pode ser muito confrontador para quem não é crente. Mas o ser humano é o que é. Porque algo referenciou. Amém. Nós não somos referenciados. Então, a pergunta é, o que você vai usar como referência? Porque você não consegue ser esse ser que você sonha aí autônomo, não. Alguém vai ser referência para você. Inclusive, sabe essa conversa de que eu tenho a minha verdade, isso foi construído academicamente. Você está sendo, sem saber, você está usando como referência homens que trouxeram isso. Então, essa ideia de uma construção individual, disruptiva... Ele até trabalha muito essa questão da individualidade, né? Individualidade na última instância, né? Porque eu acho que individualidade vem muito com materialismo, capitalismo, aquela coisa muito ismo, né? Eu, o eu no centro. E quando eu vejo, eu acho interessante porque ele usa a Bíblia como fundamentação e definição. E ele usa a comunidade de fé, a igreja. E ele fala dos problemas da igreja, né? É bem interessante. Ele diz, a igreja tem gente problemática, tem gente de dificuldade, tem um bocado de problema lá. Mas é lá que você vai aprender a viver essas verdades. É lá que você não pode viver ela sozinho, no individualismo, né? Ele trabalha muito essa questão. A gente podia ir caminhando um a um. A base é as escrituras. E de cara, Carlinhos, eu tenho um susto que eu tive na época, certo. Que é muito comum, o ser humano tem isso, né? Quando a gente tem algo em abundância, a gente desvaloriza, certo? Certo. Até por conta do capitalismo mesmo, a nossa consciência de importância de consumo, vem de escassez, né? Não é a visão de eternidade. Um exemplo bobo é o ar.
Gente, tem coisa mais importante que ar, que o tempo. Deus nos dá de graça isso aí. E a gente não dá nem valor. É muito comum. Na verdade, incomum alguém acordar e dizer, Senhor, obrigado pelo ar que eu respiro. Por quê? Porque você tem abundância. A gente vive hoje a abundância de algo muito caro. Qualquer pessoa tem um livre acesso a isso aqui. Muito fácil. E talvez seja, quando a gente pega os séculos da humanidade, mas não tem 3 séculos que é assim. Na época da Reforma Protestante, ainda não era abundante as escrituras. Então faz muito pouco tempo que a gente tem abundância disso. 500 e poucos anos de reforma, né? Então a gente não dá valor, cara. Não dá. Sabe por que eu digo que não dá? Aqui a gente vai estudar essa Bíblia, em nome de Jesus. Eu não vou citar nada não, mas não dá. Sabe por quê? Eu tenho acompanhado pelos lugares e às vezes eu me assusto como tem palavras que eram tão básicas, Carlinhos, que eu lembro de criança e a gente não sabe mais. Eu lembro que eu fazer live assim eu tenho me sentido chamado a tentar ajudar com o que é simples. Tipo assim, o que é evangelho? Personagens bíblicos que quando a gente se acostumou a quando criança, saber assim, você chegava na criança e José e tal. Eu tenho visto hoje adultos, jovens que não sabem. Isso só reflete uma coisa. Aí, dá pra fazer um quadro aqui de personagens bíblicos. Dá. Dá pra gente fazer. Não existe intimidade entre o homem e a Bíblia. Pelo menos eu estou fazendo uma comparação chula, né? A grosso modo. E isso é muito sério, porque as verdades fundamentais vão vir daqui. Se isso não está sendo a base, e aí é muito louco. Carlinhos, tá vendo essa pirâmide aqui? Se você tirar a Bíblia, esse espaço não vai ficar vazio. O que é que está aqui? O que é assustador é isso. Não é só que foi tirado a Bíblia. Só isso, meu Deus, é horrível. Alguma coisa está aqui. E o que é mais louco é que a maior parte da humanidade está com esta pirâmide invertida. Não é, eita, está invertida. Começa aqui com a internet, né? A gente acorda com o celular na mão. A nossa primeira interação do dia é com o aplicativo. Entendeu? Isso é muito ofensivo. Diz que o espírito se entristece, né? Ele sente ciúmes. Imagina, Carlinhos. Imagina a pessoa do espírito dentro de nós. A gente acorda. Ele nos viu dormir. E naquele momento de acordar, em vez de você acordar cheio de gratidão, você trocar por um aplicativo. Caramba, isso é muito ofensivo, muito a sua saúde. E é muito doido, sabe por quê? Veja como, meu Deus, Senhor, me perdoa. Porque a gente começa a prestar atenção nisso quando começa a fazer mal a mim, não ao espírito. Eu tô com um problema de ansiedade, aí eu vou parar. Cara, isso tá acontecendo, isso é uma consequência. O espírito tá em sofrimento há muito tempo. Habita em nós. Depois da Bíblia, ele vai para a igreja. E tu falou aí, e é muito legal esse trazer. E eu queria que a gente gastasse um tempo falando isso aqui. Eu digo a gente porque tu é muito um cara... Eu acho que a igreja não precisa de defensores, né? Mas se precisasse, tu poderia ser um bom defensor. E eu estava lendo, Carlinhos, um livro de James Smith, e ele falou uma importância assim da igreja muito grande. E em tempos de abuso e tal, a gente fica com medo de falar algumas coisas que é real. E ele chega um momento, Carlinhos, que ele chega a dizer assim, cara, a igreja, ela não deveria ser dissociada da importância da família. Aí eu fiquei até assim, caramba, que loucura. E ele diz assim, para começar a conversa, como surge uma família? Um casamento. O que é um casamento? O casamento é como se fosse uma multiplicação de célula que a igreja faz. Inclusive, quem vai abençoar essa cerimônia é a igreja. E tem uma coisa, eu tava olhando... Eu esqueci o nome da atriz que ganhou um prêmio agora. Fernanda Torres. Fernanda Torres. Aí...
eu vi foi um corte de Instagram mesmo. Aí ela falando, não, porque eu queria declinar numa coisa que eu falei nesse programa alguns anos atrás, que eu odiava evangélicos. Ela falou. E foi? Foi, que eu odiava crente, na verdade. Aí ela diz assim, hoje eu vejo a importância da igreja e dos evangélicos, porque eles chegam onde o Estado não chega, né? Ela falando. Isso é uma realidade. Aí você vê uma mulher como aquela falando isso, cara, claro que eu não vou julgar que se ela tá querendo, né, né, mais se promover do que tudo, não sei, não conheço. Mas ela falar isso já é uma coisa, né, tipo, alguém que a gente sabe que realmente já fez sérias críticas à igreja, né? E ela começa a ver a importância, porque a igreja, por mais que ela tenha muitas dificuldades, muita gente lê a Bíblia errado, muita coisa na igreja, mas ainda assim ela é, né, a ferramenta que Deus tem até para nos formar, né? Tipo, um exemplo, eu não consigo ver a minha formação cristã sem a igreja. Tipo, um exemplo, Carlinhos, tua formação cristã veio porque tu estudou, foi porque... Não, veio porque eu me relacionei, veio porque eu não só fui cuidado, como eu às vezes machuquei, fui machucado, fui curado, fui reconciliado, tudo dentro dessa comunidade, entendeu? Então, assim, eu vejo essa importância. E eu acho que ele trabalha muito essa perspectiva, né? A perspectiva assim, tipo, você precisa de uma comunidade, você precisa de pessoas para ser formado, né? Você precisa de pessoas. E a gente vê muito isso, né? Então, essa questão da multigraça, né? Tipo, de cada um sendo usado da forma nas suas vocações, né? Nos seus talentos, não existindo ali pessoas de grau de importância diferente, mas todos estão contribuindo para a mesma coisa, né? Então, É formativo. A palavra que tu falou aí eu acho tão rica para a igreja. A igreja é formativa. A justificação, a salvação, ela é feita. O Senhor nos salva. Tem gente que vai dizer assim, eu não preciso da igreja. O Senhor não precisa de nada para nos salvar. A sua obra é suficiente. Só que pós-justificação tem outra palavrinha que a gente aprende, né? Lendo nas escrituras, se chama santificação. E a igreja, ela é formadora nisso. Ela é como se fosse uma matriz, ela vai criar um ambiente que vai favorecer você desenvolver o fruto do Espírito, a ética lá do Sermão do Monte, e daí você recebe o nosso envio, né? O ID. E outra coisa, essa liturgia, eu achei legal quando ele trabalhou, Heitor, muito nessa perspectiva assim, estamos num mundo... a igreja, ela precisa ser esse lugar de formação, né? Tipo, se a igreja se parece com o mundo nas suas narrativas, né? Tipo, a gente tá apenas numa bolha, né? A gente tá apenas, tipo... mas se ela é uma igreja real, profética, no sentido da coisa, assim, ela faz críticas do que a gente tá vivendo, das lutas que a gente tá passando, ela é contextual, ela é relevante, ela é presente, ela é focada na palavra de Deus, né? Tipo, no sentido... Porque o que ele diz é isso, as informações estão sendo passadas com sabedoria, né? Tipo... Sabe uma coisa importante? Tá gerando essa sabedoria, não é só informações, entendeu? Tipo... sabe uma coisa também que é importante falar, Carlinhos? É algo que eu tenho refletido, vê? A fé começa Abraão, pai da fé, e a gente percebe que a fé nunca foi tratada de uma perspectiva individual nas escrituras. Isso é muito doido. Vou dar um exemplo. Abraão, pai da fé. Quando Abraão recebe um chamado, Sara não tem uma crise de identidade porque o Senhor não apareceu para ela. Porque é por isso que eu estou gostando de falar, é como a nossa igreja tem célula, né? É como se família fosse o núcleo das células. Essa ideia de uma tensão entre igreja e família, ela é muito nova. Eu acho que ela tem 1 século e ela é estranha para as escrituras. Josué, ele tá lá, né? Quando o povo tá endoidando o cabeção, o que ele fala? Eu não sei o que vocês vão fazer, mas eu e minha casa. E não é uma parada tipo assim, eita, o meu filho vai ver. Por quê? Porque é uma coisa muito nuclear. Então a gente vai ver as escrituras, tá lá,
Tu E a gosta de falar questão do até... batismo infantil também é muito dessa perspectiva. Eu né? ia falar isso. Tipo, eu sempre digo, Benjamin, Olivia, eles podem até, quando for adulto, dizer assim, pai, eu não quero ser cristão, mas enquanto eles estiverem comigo, eles não têm opção. Tipo, eles vão aprender tudo sobre Jesus, vão aprender tudo não só na Bíblia, mas com minha vida. Eles não têm opção nenhuma. Eles podem, no futuro, quando se tornar, podem tomar essa decisão, mas a ideia bíblica é essa. A família, ela é esse instrumento de Deus de ensinar mesmo. Vai formar. Eu sempre digo, Benjamin não vai ter outra visão de realidade senão essa. Não vai ter outra. Não, mas isso aqui, ele vai ser sempre corrigido. Tudo, entendeu? Então, assim, por isso que eu sou a favor, tipo, do batismo infantil, né, tal. E isso acontece quando a gente está no Novo Testamento, continua essa lógica. Você falou um bom exemplo, tá lá o cidadão, aí ele se converte, o carcerário lá, né? O agente penal da época. O que é que acontece com ele? Ele vai para casa, e o que é que as escrituras dizem? Ele e sua casa. Foi batizado todo mundo. Então, essa ideia, e para você botar na cabeça, porque às vezes a gente é acelerado, gaste tempo refletindo sobre as coisas. Instituições de Deus não tem tensão entre elas. Existe harmonia. Então, a família é uma instituição criada por Deus. A igreja também é. Se tem algum tipo de tensão, algo da palavra está sendo colocado em xeque. Não há tensão, é harmônico. Por isso que quando ele coloca igreja aqui, você pode pensar assim, eita, a família não está aqui. Tá, a família está dentro da igreja. Essa é a ideia. Quem foi que distanciou? Quando o Senhor começa a nos ensinar, o que é que a gente aprende a chamar o outro? Irmão. E outra coisa, um exemplo, Renata, ela é minha esposa, mas ela é minha irmã. E sabe o que é muito louco? Pra mim, a tua relação marido e mulher, ela tem um prazo. A de irmão, não. Deus, ele vai se colocando camadas, mas essas camadas, elas não são agressivas uma com a outra, elas são harmônicas. Não tem um câncer aí disputando. Então, por que eu falo isso? Porque eu, quando começo a vivenciar a missão, e pra mim é muito difícil, porque eu sou missionário em terra natal, pô. Então, às vezes, a pessoa nem me trata como um missionário. Eu tinha o desafio da família. E aí eu ficava toda hora, eu cresci ouvindo algo que me incomodava, que era assim, Deus, cuida dos meus, que eu vou cuidar dos teus. Eu achava isso muito, como assim? Não faz sentido. De que vale ganhar o mundo e perder a alma? As escrituras dizem, né? Aí eu também disse, de que vale eu evangelizar o mundo todo e não evangelizar a minha filha? Então, e foi um momento que eu percebi, disse, como assim? Você não é missionário, sua família é. Que desarmonia é essa? Que tensão é essa que não existe na escritura? Essa tensão não existe. Então, quando você lê aqui, você tem que incorporar isso. Agora, é lógico que a gente vai ver os desafios de hoje. Vemos num mundo que a individualidade foi coroada, e essa individualidade coroada tem vários filhos. Então, uma das coisas que acontecem é nós temos famílias que seguem bases totalmente distintas. E isso não é um desafio. E o que ele está trazendo para a gente aqui é um modelo ideal. Então, eu não tenho esse modelo ideal. O que é que eu vou fazer? Eu vou buscar em Deus como eu posso sedimentar essa base e alimentar da melhor forma, sabe? Mas é isso. A igreja, ela tá logo depois. E isso faz sentido, gente. Você pode estar pensando assim, uns crentes tá falando aí vai botar a igreja. Não, veja só. Quem é que guarda as escrituras? Guardiã, né? É a igreja. Então faz sentido isso. A nossa tradição de fé. A gente tava falando agora de Agostinho. Isso é os degrauzinhos que vão fazendo a gente subir, sabe? Amém. E esse aqui, Heitor, vamos falar um pouquinho sobre isso aqui, a natureza, né? Tipo, a beleza, a natureza. É curioso que todos estão sendo de forma agressiva ofendidos hoje em dia. O terceiro ponto que ele coloca aqui é a natureza. E isso é confrontador porque eu sou muito taxado de viajado, de não sei o que lá, porque eu sou um cara que... Cara, eu sou surfista, então eu amo a natureza por essência. Mas tem uma coisa, amar a natureza não é coisa de surfista, é coisa de crente. Tem que cuidar, né, da natureza.
mordomia, né? Tipo, responsabilidade. E Eu tenho muita vontade de a gente ir aqui, né? A gente tem muita vontade, né? Como surfar. igreja, de fazer projetos que viabilize. A gente já tem de alguma forma, né? Mas viabilize essa consciência ambiental para gerar uma cultura, né? Tipo, Ó, eu vou dar um spoiler, então. A gente não falou em reunião, né? Mas eu tenho feito um trabalho com Arca e eu estou tentando fazer um trabalho do Arca ser cada vez mais ponte. Porque o jovem, ele é disruptivo, né? Então, eu não consigo aceitar isso. E uma das coisas que a gente tava bolando junto com o Cais, tu lembra, né? Desde que a lagoa foi plantada, que eu tenho esse sonho. É um dos nossos evangelismos desse ano, e talvez seja o primeiro de juventude, e a gente vai limpar a lagoa. massa. É isso, a gente vai Massa. pegar e limpar. Tipo, É nossa faz casa. algo na prática, mas tentar gerar algo que mude a cultura no sentido assim. Sei, cara. Às vezes eu já sonhei até com, tá ligado? Esses armazéns que tem de reciclagem. Tá ligado? Sérgio tem um projeto tem um lindo, projeto Sérgio Sodré. lindo, né? Tipo, eu disse, meu irmão, vamos sonhar com isso, vamos sonhar em ter um galpão onde faz reciclagem. Além de gerar emprego, né? Porque tem pessoas que vão catar e tal. Você, a partir daí, você pode ajudar com cesta básica, você pode fazer cursos profissionalizantes, você pode mudar. Daqui a pouco, cara, eu não vou ser mais catador, não. Eu vou trabalhar com isso. Então, tipo, essas coisas a gente precisa, como igreja, ir nas coisas que são essenciais. Isso aqui que a gente tá falando é essencial, né? Eu até tenho repensado muito. Às vezes a gente pensa uma coisa, esse livro me levou a pensar numa coisa. Às vezes a gente pensa assim, tipo, pô, a igreja tá com a programação cheia, né? Tipo, um exemplo. Mas as pessoas não pensam assim, pô, vai ter um homem de valor, cara, eu vou me reunir com meus irmãos. Eles pensam como mais uma coisa na programação da vida deles. Então a gente tá tão focado às vezes no trabalho, que a gente gasta horas e horas no trabalho, mas a gente não consegue tirar uma hora para estar com os irmãos cultuando. E isso está totalmente Tipo, relacionado ao assunto do livro, Carlinhos. Isso é a pirâmide invertida, e como a sua base tá essas questões digitais hoje, você acaba coisificando as pessoas e a sua realidade de vida. Eu vou dar um exemplo. Quando você se acostuma a ver um terremoto no Nepal, alguém morreu e tal, você está entorpecendo o seu cérebro a naturalizar aquilo. Então você está entorpecido, você não se ofende mais com o que é ofensivo para Deus. E é muito legal, a gente tá falando sobre natureza, né? É muito comum a gente fica ofensivo às vezes, Heitor, com... Assim, um chefe falou com a gente mais grosseiro, a gente fica, o mundo acabou. Aí um terremoto no Nepal, a gente tá né? chorando. A gente não tá nem aí, tipo... E isso daí, eu vou pegar o teu exemplo, só pra a galera de casa começar a tentar capilarizar isso aí. Viés confirmação. Como assim viés confirmação? Você tá lidando com a rede social que sempre lhe autoafirma. Você tá certo, você tá certo. E você não sabe mais lidar com o contraditório. Isso gera isolamento. Por que gera isolamento? E não sabe olhar no espelho também, né, Heitor? Tipo, não vê suas Vê por que gera isolamento. Digamos que a gente vá tomar um açaí, vá comer um pastel ali na frente. E tu fale uma coisa. Tu tá com um grupo de pessoas que não é o teu algoritmo, não. Tu vai falar uma coisa e alguém vai dizer assim, eu não concordo, não. E isso te ofende hoje. Por quê? Porque você foi alimentado com um discurso de autopromoção, de que você tem artigos científicos que vão validar o que você diz, etc, etc. Isso acentua a polarização. Veja como uma coisa vai puxando a outra. Tem até aquele livro, O Poder do Hábito. Ele mostra como uma coisa, um hábito vai puxando o outro. Também é assim com a realidade das coisas. Então, uma prática está puxando outra prática e está gerando essa loucura no mundo. Então, como é que eu começo por isso? A gente está falando sobre solução. A solução começa por você, certo? Não dá para tentar mudar o mundo antes de mudar a si mesmo. Então, começa por você, começa com muita Bíblia. Começa com compreender a importância da igreja, de ser igreja. A gente fala muito, Carlinhos, de igreja. E acho que talvez você em casa tenha que começar a entender. Tem verbo, fazer igreja. A gente leu ontem, você é essa pedra viva. Amém. É o contrário, enquanto o mundo coisifica as coisas, Deus está dizendo que até as pedras podem clamar. Ele está dando uma identidade até para as coisas. Sabe? E a natureza...
ela indica uma vontade de Deus. Amém. É por isso que a gente diz assim, isso é contrário à sua natureza. A natureza, ela de uma certa forma, porque é lógico que a gente sabe que ela caiu junto com a humanidade, mas ela aponta para o rio de Deus. Tem uma vontade ali. Deus está demonstrando a sua vontade. E outra coisa, ele nos convida. Quando Deus está tratando de assuntos, qual é o maior problema hoje com essa dinâmica toda? Ansiedade e tal. Pronto, quando Jesus está fazendo o seu sermão mais longo, quando chega na parte de preocupação, o que é que ele diz? Olha os pássaros. Amém, a natureza. Outra coisa, Heitor, eu tava lembrando quando tava falando, na época de pandemia, a gente saía, cara, assim, pra, sei lá, comprar algo, ou bicho, o céu lindo, velho. Todos os dias, não tinha poluição, não tinha confusão, não tinha trânsito, não tinha isso, não tinha aquilo. Meu Deus, como a gente faz mal a nós mesmos, né? Aí, Heitor, depois ele vem pra outra parte aqui da pirâmide, são os livros, né? Tipo, os bons livros, né? Ele vai, inclusive, falar sobre os problemas. Olha, todos aqueles problemas, eles podem interagir de uma forma peculiar com cada uma dessas estratificações que ele fez aqui. Então, por exemplo, pode acontecer glutonaria da informação com os livros, pode ocorrer essa questão do acelerar. Com a música também, né? Com tudo. Com tudo. E aí ele vai falar, inclusive ele dá dicas, né? A gente tá falando o livro todo não, a gente tá deixando um gostinho para você, viu? Mas ele dá dicas, por exemplo, de como você lê os livros. Mas o que é que ele vai trazer de base para isso aí? Renatinha, que me deu essa Bíblia, eu nem pensei que ela estaria aqui, ó. Ela tá. Ela me deu essa Bíblia. E o primeiro sermão dessa Bíblia, Spurgeon fala uma coisa, porque essa Bíblia tem sermões também. Spurgeon fala uma coisa bem curiosa, ele fala assim: Deus revela uma verdade a um homem. Esse homem, ele respeita os princípios do Senhor, estilo Abacuque, ele registra, pega e escreve. Quando você se recusa a ler isso aqui, em última instância, você está dizendo que não está lendo algo que o Senhor trouxe, sabe? Então, durante a história da humanidade, muitos homens de Deus e homens também que não são de Deus, porque a graça comum é uma bênção. É uma bênção. Eles trouxeram grandes ensinamentos e a maior parte do nosso erro é não conhecer a história. Então, às vezes, você está com um problema que um cara 10 séculos atrás escreveu sobre. E a solução está lá, porque aquilo ali já aconteceu. O novo já nasce velho. E a gente está se recusando a isso. Então, a gente fica como crianças tolas andando em círculos, sem saber lidar com problemas que já têm solução. E a gente fica nessa roda que não anda. Essa roda que não anda. E aí ele traz para isso a ideia de tradição. Além de estar na igreja, está aqui também. Carlinhos, tem algo que é muito curioso. Eu tenho amigos que são terraplanistas. Eu confesso que isso me ofende, Carlinhos. Me ofende. E me ofende porque às vezes eles querem usar as escrituras para dizer que as escrituras estão falando que a Terra é plana. Meus irmãos, isso fake já news, foi irmão. discutido há muito tempo, meu irmão. Com todo respeito, ou não, né? Aos irmãos liberais. Meu irmão, estamos revisando a Bíblia. Irmão, durante alguns séculos isso já foi feito. Ela já foi revisada, virada de cabeça para baixo. A pessoa chega a ler, não, mas que Deus me mostrou isso, meu irmão. Meu irmão, pare com... de ser bobo. Vá ler bons livros. Vá gastar com isso. E outra coisa, Carlinhos. A questão da leitura, ela vai além do conteúdo. Ela vai um pouquinho porque a gente estava conversando no início. O livro, ele é uma boa prática. Eu fico pensando que eu acho que por isso que o Senhor quis se relacionar dessa forma. Sabe que Deus podia ter escolhido a revelação num tempo de aplicativo? E era mais fácil, e aí a gente teria aplicativos. Ou num tempo de chip, e aí ele botava o chip da conversão, a gente saía botando o chip nas pessoas. O Senhor é o Senhor da história. Ele escolheu num tempo, e a forma de relacionar foi através dos escritos. Tem alguma coisa nisso. E o povo de Deus, a gente até brincou, né? O nome do quadro. Povo do livro.
Mas a gente Não ficou isso. muito bom, não, mas... Gente, eu não sou muito ruim nisso, velho. Eu sou brega pra caramba mesmo. Mas nós somos o povo do livro. Agora, é incrível, assim, quando ele trabalha, né, essa... Tipo... Tudo isso aqui pode ser levado de um aspecto ruim, né? A arte, a música, a beleza, as coisas, né, que pode promover os valores, as virtudes do evangelho. Existem muitos artistas sérios que não necessariamente são cristãos, mas são bons artistas, né? São pessoas que trazem a beleza, a graça comum, né? Como a gente tem falado aqui. É o outro ponto. Beleza. Ele botar aqui a ideia maior aqui é beleza. É a arte, né? E é muito... talvez seja uma das que... É porque na natureza também tem beleza, mas ele foca são interligados. São interligados, né? São interligados. Porque de alguma forma se comunica, né? A beleza é beleza, não importa... Nenhuma desses alimentos aqui, ele é ruptivo. O que é que alimenta a igreja? É as escrituras, gente. Exatamente. Aí você vai dizer assim, mas a natureza tem relação com as escrituras? Bem, a natureza revela, né? proclama a glória de Deus. Glória de Deus. Então, os livros estão trazendo o quê? Verdade. O que foi que o irmão falou, Abraham Cooper? Toda verdade é uma verdade de Deus. Então, beleza. As pessoas hoje, Carlos, sabe uma coisa que eu percebo? O pessoal da minha geração, do meu tempo, confunde beleza com gosto. Eu já percebi isso. Então, ele pensa que beleza é individual, mas gosto é individual. Beleza, o ser humano é belo por natureza. Se você chegar num médico, num biomédico e começar a perguntar a ele a complexidade que é um ser humano, o irmão mais feio que você tem aí, você vai ver ele com beleza, porque é belo. Agora, ele não é do seu gosto, né? Entendi. Agora, sabe uma coisa que é muito legal disso aqui? A gente pode negligenciar isso enquanto formação, mas é muito importante. A gente tem um livro na Bíblia, que é bem verdade que aquilo ali são orações, mas também são canções. Você já parou para pensar nisso? Existem canções canônicas. O livro dos Salmos, ele é utilizado em muitos... Os cânticos de peregrinação, existem canções canônicas. As escrituras trazem que no céu tem música. E fora as canções, né, que foram feitas na tradição da igreja, belíssimas, né? Inclusive, eu acho que um dos lugares que eu consigo mais perceber graça comum é na música. É incrível como eu tenho uma questão de músicas que não são cristãs me edificarem, me remeterem a Cristo. Eu lembro, Carlinhos, vou falar isso aqui, sei lá, não me cancelem não, mas eu lembro que uma vez eu tava num queimou de evangelizar os grupos de que tinha lá perto da igreja, porque quando polícia eu acabava indo ali para uma casa de festa que tinha ali perto, né? E eu lembro que eu ouvi alguém escutando um brega, Carlinhos, e era uma letra meio feiosa. E eu lembro que uma parte da letra dizia sobre um homem, e ela dizia que um homem que eu encontrei me fez feliz, que mostrou todas as formas do amor. E eu lembro que eu estava lendo as escrituras. E quando eu ouvi essa música enquanto li, eu fui reclamar, depois eu parei e disse, ela está falando de Deus. Uma cantora de brega, ela não entendeu. Ela está tentando personificar o que é divino. Ela está falando sobre um homem que vai aceitá-la, que vai amá-la, que vai mostrar todas as formas do amor. Eu sei quem é esse cara. Isso é o Senhor. Então, o que é que eu tenho feito hoje em dia? Tentar ter um olhar de misericórdia. Primeiro que tem canções que são canções de graça comum mesmo, de beleza, mas tem umas que não são propriamente graça comum. Não tem beleza nessa canção, mas tem um grito de socorro ou um grito de perdição. Sabe aquele lance de Jonas, que termina dizendo que Nínive não sabia distinguir a mão direita da mão esquerda? Tipo isso, as pessoas estão cantando um amor divino para um homem. Cara, alguém tem que ir lá dizer para essa mulher que ela já tem isso aí que ela tá cantando. Essa música não é uma sofrência, não é um melô de lamúrio, não. Ela já tem isso aí. E outra coisa também, Carlinhos, que é muito importante ter na mente, é o consumo da beleza de lugar, porque a gente vive esse somatório de individualismo, que gera um culto à experiência. Então, começa a ter irmãos que falam uma frase comum, por exemplo, que é assim: eu não gostei do culto hoje,
Mas o irmão não gostou do culto hoje porque ele queria um show. E não teve a experiência. Aí ele queria a pulseira do Coldplay, alguma coisa assim, e não teve. E aí ele começa a querer medir a experiência de fé com a experiência de arte. Eu mesmo, um exemplo. Eu gosto muito de futebol. Certo? De Diga esporte. de quem? Tem hora, sério, tem hora que tem jogo que eu fico arrepiado, pô. É uma experiência. Caramba, aquilo ali tem beleza. Que É arte. massa, velho. Que top isso aqui, velho. Filme. Eu assisti um filme. Tá até na Netflix, Bagagem, não sei o que lá. Eu gostei também. Cara, eu fiquei arrepiado, pô. Cara, eu Tensão. nunca tinha visto um filme assim, não sei o que. Bom de tensão. Tipo, de tensão, de não sei o que. Então, assim, a gente termina virando escravo dessas sensações, né? Tipo, as sensações, elas nos enganam muito. Né? Tipo, a gente, um exemplo, vê a masturbação. É a sensação. É a sensação de ser dono do mundo, a sensação de se satisfazer a si mesmo, né? Você é o centro de tudo, né? Então, o gerenciado aí veja, aí você vai pro culto, você quer palavras de afirmação, você quer palavra de empoderamento no sentido ruim da coisa, né? Tipo, você quer a sensação, mas você não quer parar e olhar no espelho e caramba, eu tenho isso para melhorar, aquilo para melhorar, a minha vida profissional, eu preciso ser um profissional melhor. Como marido, eu preciso ser mais atencioso com minha esposa, eu preciso cuidar dela, eu preciso me doar para ela. Como pai, eu preciso ser mais presente. Então essas confrontações, a pessoa não quer ouvir. Ela quer dizer que vai dar tudo certo, que 2025, que eu mais escutei nesse final de ano, 2025 vai ser o melhor ano da sua história, né? Aquela coisa toda. Eu não sei como a pessoa tem coragem de falar disso. Assim, gente, ó, cara, a gente já tem Deus. Não tem isso de melhor ano, menor ano, nesse sentido não, pô. Você já tem Deus, para com isso. Isso é discurso coach. Isso não é bíblico. E isso é reforçando aqueles problemas do início. É você querer usar. Veja que loucura. Você está querendo usar uma alimentação saudável que o Senhor nos deu, no caso a igreja ou a escritura, para fazer um viés de confirmação. Você está querendo inflar uma bolha. E é muito doido isso, Carlinhos, porque tudo isso aqui, lembra que a gente falou sobre importância e quantidade? Tem que ser equilibrado. Tudo isso. Então, o que é que acontece? O irmão não consome arte. Até por conta do mundo que a gente vive. Eu mesmo, Heitor, tipo, essa questão de arte mesmo. Tipo, eu mesmo, música. Eu me converti muito cedo, então eu não escuto muito música que não seja da igreja, essas coisas. Então, tipo, embora que eu já escutei algumas, acho belíssimo. Mas eu não acho que isso é um problema. Eu também não acho, porque pra mim isso não há necessidade. Tipo, agora, eu também entendo que tem música boa, eu respeito tudo, entendeu? Porque não é um problema, porque há alimentação. O X da questão é não demonizar a arte e entender que ela é importante para o ser humano. Gente, Bezalel foi a primeira palavra de alguém ungido pelo Espírito para fazer arte. Entendeu? Então a arte faz parte. O que acontece se você não se alimentar de arte, em algum momento você vai querer um show, uma arte onde não é o lugar. E é muito comum o crente querer fazer isso na igreja. E isso não é um ataque ao que a gente faz de excelência. Porque tem gente que quer usar isso para atacar a nossa excelência. De luz e tal. Não é isso. É querer você é aquela velha história, né? Você pega o bebê lá, joga tudinho fora, né? Não é isso. Tipo, a questão é, consuma arte. Isso é propósito, Senhor. O que é a arte, Heitor? Sei lá, irmão. Tem gente também que quer ser proselitista. Assim, eu vou dizer que tu tem que ir para uma exposição de pintura. Se tu não gosta de pintura, eu vou te forçar a isso. Não. Mas, cara, o Senhor deu uma diversidade tão grande de artes, tão grande de beleza. O que é que te deleita? O que é que o Senhor colocou no mundo que tu diz assim, cara, porque eu não gostava, vou dar um exemplo, eu não gostava tanto de pintura. Eu me acostumei porque era de graça, ia pra Caixa Cultural. Rapaz, eu fui pra umas exposições ali que, Carlinhos, eu não consigo, feito C.S. Lewis diz, né? Deus é o sol que eu vejo as coisas. Então eu vi o Senhor em tanta coisa. Isso vai alimentando a nossa alma. E a gente vai ficando com o corpo equilibrado. Como eu brinco, né?
A galera tá preocupada com o shape de 2025. Bota o shape espiritual, irmão. Direitinho. Não, eu acho que tipo assim, eu não acho problema a pessoa, eu vou me cuidar em 2025, eu tenho uma meta disso profissionalmente. Isso é massa. O que eu acho só é os valores e as ordens que a gente dá às coisas. Né? Eu sempre digo, tipo, vai fazer as coisas, faça para Deus. Aí, não, pastor, mas é errado fazer por si, por próximo. Não. Desde que esteja dentro de uma ordem, tá tudo certo. Tipo, um exemplo, Heitor tá estudando. Para quê? Não, para ser mais capaz, para ter mais a ordem primeira é para servir a Deus através do conhecimento que ele está me dando. Então é só a ordem, não tem problema eu falei isso já muito em gabinete, né? Pessoal, gente, tipo, você quer uma carreira, você quer almeja chegar em tal lugar, qual é o problema disso? Nenhum, mas bote a ordem, porque o inimigo ele vai levar lá para ter você. Agora, se você colocar Deus em primeiro lugar, ele vai lhe levar onde ele tem propósito para a sua vida. E que talvez seja até ele falando com você sobre sua carreira, sobre isso, sobre aquilo, porque você está botando ele em primeiro lugar. Né? Então, é mais isso. E o último que ele fala é a bagaceira da internet, né? Que não necessariamente é totalmente ruim, né, Heitor? Mas... É muito legal isso que ele coloca. Porque no final de tudo, não há uma demonização. A mídia digital, ela é uma bênção. A gente tá até usando ela agora, né? Tá vendo ela agora. Então, o problema eu tô com vontade de me dedicar uma semana, que a gente falando sobre isso. Ver o que eu tenho pensado. A gente, enquanto povo de Deus, não pode entregar as coisas a Satanás. A gente começa a dizer, o bode é o símbolo do cão. Quem disse? O bode era utilizado para expiação de pecados. A cruz de cabeça para baixo é o símbolo de Satanás. Desde 1900 e pouco, porque durante 19 séculos é a cruz de Santo Antônio, a cruz de São Pedro que diga. Que foi crucificado de cabeça então, aí tem um tempo que diz assim, a universidade é do cão. Aí achar ruim o ambiente universitário ser hostil à igreja. Aí teve um tempo que a TV é do cão. A internet. Jogar futebol é do cão. Tudo é do cão. Gente, Satanás não é dono de nada. Para de dar as coisas a ele, porque ele está dizendo assim, obrigado, vou usar. Para de entregar as coisas a Satanás. Então, a internet não é do cão. O que é que Satanás faz, já que ele não tem o poder criativo? Essa unção o Senhor não deu a ele, graças a Deus. O que é mentira? A mentira é uma distorção da verdade. Então, o que Satanás faz é embaralhar as coisas. Ele vai pegar o que Deus já deu e vai reordenar afetos, ele vai trocar a ordem das coisas. Então, a internet, ela é bênção, use. Ninguém está pedindo para você jogar o celular fora, para você parar de se relacionar. Mas usem com sabedoria, né? Tem uma quantidade, tem um nível de importância para isso. Ele não é o majoritário. Eu lido com um jovem, Carlinhos, o jovem diz que não vive sem celular. Aí eu pergunto, então como é que o mundo viveu até hoje, irmão? Como assim tu não vive sem celular? Isso é loucura. Isso é loucura. Sabe o que é que tu não vive? Tu não vive sem o Senhor. É isso que tu não vive, sem o Senhor. Mas sem celular tu vive, pô. Eu, uma vez... Tu lembra daquela menina? Ela é até aqui de Pernambuco. Que ela entrou no Big Brother e começou a ter surto, porque não tava com celular. Eu soube disso aí. Não, ela é daqui de Pernambuco, pô. Eu soube. Porque não dá pra falar que... Aí, falou em língua agora. Mas, tipo, ela é daqui de Pernambuco. E ela entrou em parafuso, pô, porque não tava na internet. E assim, eu super entendo demais, pô. Porque, vê, a pessoa, né? Porque a pessoa acorda, dança o dia todinho na internet. Ela tá se alimentando de eita, tu é gata, tu é linda, eita, que massa, eu quero ser igual a tu. Então, assim, a vida dela gira em torno dela e da afirmação que os outros dão a ela. Então, assim, eu tirar isso, como é que eu sou sem ninguém falar que eu sou, né? Então, é uma crise existencial enorme. Isso a gente viu muito na pandemia, né? Eu vi na pandemia muito com relação a trabalho. Veja só, foi tudo dizendo, isso aqui vai existir. A questão é que você colocou aqui.
eu vi muita gente com crise com relação a trabalho. E não era só financeira. Eu tenho um parente, não vou citar nome não, mas eu tenho um parente que diz assim, eu sou o quê, pô? Eu sou o quê? Eu sou bom nisso, pô. Eu não tô fazendo o que eu sou bom. Acabou. E meu irmão... E é curioso, cara, que isso é perigoso pra todos, inclusive pra quem trabalha dentro da igreja. Claro, um pastor fica... Cara, você é filho de Deus. Antes de ser pastor. Exato. O seu primeiro chamado é de filho, né? Não, e a tentação, né, Heitor, de você, um exemplo, se afirmar naquilo que você propõe a fazer, né? Tipo, aquela velha história, né? Você cuida das pessoas não pelas pessoas, mas por que as pessoas amanhã vão reconhecer você, vão lembrar de você. Eu acho que uma coisa que Deus tem falado muito, tem até aberto muito assim, é a questão de a gente entender que a gente é parte dessa história de Deus, né? A gente não é o centro dela. Pode olhar que o inimigo sempre quer colocar a gente no centro dela, né? Eu saio da igreja porque eu sou o centro, então se tiver alguma coisa que eu não gosto, eu saio, né? Tipo, a Bíblia, ela tem limites, desde que não diga o que eu tenho que fazer, entendeu? Eu quero fazer o que eu quero fazer, então, muito isso. O crente, ele lida... eu sou crente, tá? Tô falando da terceira pessoa pra pessoa não achar que eu não tô me colocando nisso. Como é que a gente lida com os desafios das escrituras? Bem, a gente não consegue tirar um texto da Bíblia, né? Então o que a gente faz? A gente não lê. A gente não lida com ele. Tem textos na Bíblia que você tem que lidar. Tá lá. É isso. Ó, gente, queria agradecer aí por vocês estarem com a gente nesse podcast. Foi muito bom aí, Pirâmides da Sabedoria. Leia esse livro. Então, assim, a gente super indica e a gente pretende fazer muito isso esse ano. Então é isso. Pirâmides de Sabedoria. Obrigado, Heitor. Mais um podcast. Tamo junto aí, misturado. E é isso, gente. Acompanhem, compartilhem, divulguem, deixem que as pessoas sejam edificadas aí. Deus abençoe. Até o próximo podcast. Amém.